governo sob ataque. O pacote econômico apresentado por Haddad sofre duras críticas do mercado, o que faz o dólar explodir. A turbulência acontece apesar da economia brasileira crescer a um ritmo chinês de 4% ao ano. Mas a sensação para quem está lá na ponta, no supermercado, não é boa. A sociedade sob ataque policial, instigada pelo governador Tarcísio, a PM paulista acumula casos escabrosos de violência. Teve até um cidadão que foi jogado de uma ponte. A democracia sob ataque. O presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial e manda o exército fechar o parlamento. O golpe dura apenas algumas horas, mas mostra como a extrema-direita segue a provocar instabilidade no mundo. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, são números positivos mais uma vez para a economia brasileira. Foi divulgado o PIB, que é a somatória de todas as riquezas geradas pelo país. E o PIB brasileiro cresceu num ritmo chinês no terceiro trimestre de 2024. 0,9% em relação aos 3 meses anteriores. Parece pouco, né? 0,9%. Mas, quando você coloca isso numa taxa anualizada, equivale a um crescimento de 4% ao ano, que é mais ou menos o que a China está crescendo também. O Brasil está entre os países que mais crescem no grupo do G20, as principais economias do mundo. Quem é que está puxando esse crescimento no terceiro trimestre de 2024? São boas notícias. A indústria, que vai se recuperando aos poucos, os serviços, o consumo das famílias e algo realmente que chama a atenção, os investimentos. Por que investimento é importante? Porque é crescimento agora e crescimento para o futuro. Investimento é assim, quando um empresário já tem uma fábrica e compra mais uma máquina, quando a empresa compra mais 1 ou 2 caminhões. Então, é você investir para poder crescer mais, gerar mais emprego nos meses seguintes. Ainda assim, o investimento brasileiro está abaixo de 20%. Precisa crescer mais, para que a gente tenha sinais positivos nas taxas dos últimos trimestres. Bom, o agronegócio não cresceu. É curioso, né? Porque no passado as pessoas diziam assim, é só o agro que carrega o Brasil nas costas. Olha, o agro tem uma importância, né? Exportação, monocultura, gera dólar para o Brasil, mas gera pouco emprego e nos últimos trimestres aí não é o agro que está puxando a economia brasileira, bem ao contrário. E quem alimenta o Brasil a gente sabe que é o pequeno agricultor. Mas vamos adiante. O bom resultado, esse bom resultado na chamada macroeconomia, nesses números gerais, vem acompanhado de uma sensação ruim lá na ponta. Quem faz supermercado, quem vai na feira, sabe muito bem do que eu estou falando. Os preços estão em alta. Você tem uma impressão de que o seu salário não dá para fazer o mercado, que o salário termina antes do mês acabar. Aí as pessoas falam assim, mas o desemprego não está baixo? Pois é, a taxa de desemprego caiu muito no governo Lula. Só que a renda não cresceu proporcionalmente. Então você gera empregos com baixa remuneração. Bom, melhor do que estar desempregado, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas ouvem as notícias, o PIB cresceu, o desemprego caiu e falam, minha vida não está melhor, minha vida está apertada. E isso é fato, hein? Os preços subiram muito na época da pandemia, ficaram nesse patamar alto, o emprego se recuperou, mas com a renda mais baixa. Então tem um buraco aqui, difícil, do governo convencer as pessoas de que a sensação, né, de vida, a sensação melhorou. Não melhorou, não. Então, é preciso avançar mais, recuperar os salários. Tudo isso é ainda um desafio para o governo Lula, que vem enfrentando desde o começo do ano esta contradição. Números bons na economia e uma sensação não tão boa lá na ponta de quem faz as compras, né? Bom, o que está acontecendo? O pacote econômico apresentado pelo Fernando Haddad, por pressão do mercado financeiro, gerou muita turbulência. O pessoal do mercado, as finanças da Faria Lima, achou que é pouco. E o Haddad propôs cortes de 70 bilhões na execução do orçamento do governo federal. Com isso, o mercado foi para cima, gerou instabilidade
e fez o dólar explodir. O dólar bateu em R$6. É a maior cotação da história. Aí as pessoas dizem assim, mas é o mercado financeiro, é pura especulação. É especulação, mas gera consequências reais na economia. Por quê? O dólar mais alto encarece importação. Com isso, acumula mais inflação. Pode pressionar o preço da gasolina e a médio prazo, se a gasolina sobe, a comida também, porque o transporte, o frete, tudo sobe. Então é perigoso para o governo essa instabilidade no câmbio. Bastante perigoso. E o mercado está pressionando com esta arma. Esta alta do dólar, né, é uma demonstração de que o mercado achou que foi pouco, o corte de 70 bi, e principalmente, não gostou da proposta do Haddad de isentar trabalhadores que ganham até R$5.000 do imposto de renda, que é uma proposta do Lula, lá na campanha, falou, vou isentar quem ganha até R$5.000. Essa proposta tem que passar pelo Congresso Nacional. E para isentar, quer dizer, o governo vai arrecadar menos de quem ganha menos e vai taxar mais quem ganha muito. É óbvio, né? Justiça através da cobrança de impostos, não é nada revolucionário. Isso é feito no mundo inteiro. Mas a elite brasileira achou ruim isentar quem ganha pouco e, principalmente, achou péssimo cobrar imposto de quem ganha lucros e dividendos no Brasil e não paga imposto. E eles querem que continue assim. Então, há turbulência provocada por isso tudo. O mercado não gostou dessa parte relacionada à isenção de impostos. Considera populismo, não quer imposto sobre os ricos, e a gente tem que lidar com esta turbulência, principalmente porque o governo Lula não tem maioria no Congresso. E todas as medidas do pacote de Fernando Haddad precisam passar, ou pelo menos a maioria delas, precisa passar pelo Congresso Nacional. O Lira e o Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, já avisaram. Corte de gastos a gente aprova rápido, mas isenção para o trabalhador mais pobre, isso aí a gente deixa para depois. Vamos ver se a gente isenta mesmo. Então, se não houver pressão popular, isso não vai ser aprovado. E eu acho que o governo Lula tem aí uma grande bandeira que falta até agora. O governo Lula 3 não tem uma bandeira nova. O Lula retomou programas sociais, né, Bolsa Família, criou uma ou outra coisa nova, aí o pé de meia para as pessoas ficarem no ensino médio, mas não tem uma marca forte como teve nos governos passados. E a isenção para quem ganha até R$5.000 pode ser essa bandeira. Não só do governo, mas dos setores organizados aí do povo, cobrar os deputados e senadores para que aprovem. Isso muda a correlação na sociedade. É a disputa pelo orçamento. Quem ganha menos, paga menos imposto. E quem ganha mais, paga um pouco de imposto, que não pagam nada, né? Bom, essa turbulência também tem a ver com a política eleitoral mesmo. Por quê? A elite financeira, a Faria Lima, segue apostando numa candidatura alternativa a Lula para 2026. O mais cotado é o governador Tarcísio. Porque eu vejo muita gente na esquerda dizer o Lula no fundo faz um governo que é quase liberal. Mas se fosse, por que a Faria Lima ataca tanto? É curioso isso. Bom, Tarcísio é o nome cotado e para isso eles precisam enfraquecer o Lula. Se o Lula tivesse a bandeira na mão de conseguir isentar quem ganha até R$5.000, fica muito forte para 2026. Eles querem um Tarcísio forte para privatizar tudo, né? E para trazer de volta o bolsonarismo para o centro da política nacional. O Tarcísio, que esta semana foi parar no noticiário porque a polícia de São Paulo acumulou uma quantidade de casos de violência. Já tinha havido aquele caso do estudante de medicina assassinado pela PM esta semana. Esta imagem, olha, um homem é jogado de cima de uma ponte, ele já estava rendido. Qual era o grande crime que ele tinha cometido? Estava com uma moto sem placa. Bom, tá bom, é uma infração, mas você tenta matar um sujeito por causa disso? Então é uma polícia completamente descontrolada. Outro caso, execução de um rapaz que roubou um mercado, roubou sabão em pó. Mais de 10 tiros. Então é uma polícia fora de controle. O Tarcísio promoveu uma matança no litoral paulista no começo desse ano. A gente pode até recuperar as manchetes que falam disso. E chegou a dizer, lá naquela época, quando foi cobrado, tô nem aí. Vamos relembrar?
E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Mas dessa vez eu acho que ele passou do ponto. Até a imprensa tradicional, que quer o Tarcísio candidato a presidente, começou a pressionar, acho que para avisar: Tarcísio, se você não der uma maneirada, inviabiliza até a sua candidatura. Tem um rastro de sangue no chão e nas mãos do Tarcísio e do secretário dele, que tem fama de matador. Então, esse é o momento que a gente vive. Turbulência na economia, pressão do mercado. E o candidato apoiado pelo mercado financeiro está no foco, porque é um bolsonarista que defende a matança e está sob pressão. Ele até disse que vai rever algumas coisas, inclusive vai agora apoiar que a polícia use câmera nas fardas para evitar a violência. Descobriu agora isso? Porque ele era contra. Então, vamos acompanhar. Esse é o grande embate que se prepara para 2025. O mercado tenta enfraquecer Lula e tenta construir Tarcísio como alternativa para a candidatura presidencial. Quem vai para a panela de pressão esta semana, mais uma vez, é a democracia no mundo, sob risco, né? Mais um capítulo dos ataques promovidos pela extrema-direita à democracia. Dessa vez foi na Coreia do Sul. O presidente de extrema-direita sul-coreano, Yoon Suk Yeol, decretou lei marcial no país e mandou simplesmente o exército fechar o parlamento. Ele estava em choque com os parlamentares porque ele está em minoria no Congresso, não tem votos suficientes para aprovar o que ele quer, e aí decretou lei marcial. Bom, a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, o Lula tem minoria no Congresso, mas negocia, né? E às vezes sofre bastante por causa disso, mas é respeitar os limites da democracia. O exército cercou o Congresso lá na Coreia do Sul, a gente tem imagens. Os congressistas de oposição, alguns tiveram que pular um muro para conseguir instalar a sessão. E nesta sessão, eles revogaram a lei marcial que foi decretada pelo presidente, que era um golpe com conotação militar, inclusive. E agora o presidente extremista está ameaçado de sofrer impeachment. Então o golpe durou algumas horas, teve resistência popular também, as pessoas foram para a porta do Congresso lá na Coreia do Sul. Tem uma série de implicações. A Coreia do Sul é importante aliada do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, numa região dominada pela China. Então a instabilidade na Coreia do Sul não é boa para os Estados Unidos, nem para a Europa, e mostra que esse bloco está em decadência. O presidente sul-coreano, sabe qual é a origem dele? Ele é uma espécie de Deltan Dallagnol, era promotor, combatia a corrupção e assim foi eleito com essa fama, né? E tentou destruir o sistema político e implantar um golpe de Estado. Tem um paralelo também com o que fizeram aqui no Brasil os bolsonaristas, porque a lei marcial na Coreia do Sul está prevista na Constituição, mas para casos de guerra, não para você agir contra a oposição. Aqui no Brasil, os bolsonaristas usavam, lembra, o artigo 142 da Constituição, como se pudesse colocar o exército para atuar num golpe de Estado usando um artigo da Constituição. É golpismo, de novo estilo, e mostra como a extrema-direita segue perigosa no mundo, o que pode se agravar com a posse de Donald Trump em janeiro nos Estados Unidos, dando apoio para esta gente que atua nesta cartilha. Na Coreia do Sul, o golpe foi derrotado, mas a extrema-direita segue a colocar a democracia no mundo inteiro na panela de pressão. Nosso cafezinho esta semana vai para o ex-presidente uruguaio, José Pepe Mujica, que recebeu do presidente Lula a mais alta honraria concedida pelo Estado brasileiro, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Lula foi ao Uruguai para participar de uma reunião do Mercosul e aí interrompeu um pouco os compromissos oficiais e se dirigiu até a casa de Mujica, que tem quase 90 anos, veteraníssimo, foi presidente do Uruguai, foi militante de esquerda, teve preso durante muitos anos durante a ditadura. E aí foi um momento emocionante. Mujica está com problemas de saúde, já bem velhinho, uma figura querida em toda a América Latina e no mundo, né? Pelo exemplo de um militante que não se encantou assim com o poder, né? Continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Lula até disse que estava entregando a medalha
não pelo fato do Mujica ter sido presidente, mas pelo conjunto da obra, da vida de Pepe Mujica. Vamos acompanhar um trecho desse emocionante encontro que aconteceu em Montevidéu. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato dele ter sido o presidente do Uruguai. Eu te agradeço, querido. Então fica o nosso cafezinho para Pepe Mujica, um exemplo de militância, né, de combatividade e de coerência política. Nosso cafezinho para o grande líder uruguaio, líder da América Latina, Pepe Mujica.